Rafaela sempre foi ativa. Quando perguntavam o que a Rafa queria ser quando crescer, eu respondia tudo. Ela precisou ser responsável muito cedo. Foi um período muito difícil que eu tive que falar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso deixar a minha mãe desse jeito. E hoje compartilha superação e estilo de vida. Eu sou o quê? Eu sou uma executiva, eu sou uma empresária, sim, mas eu também sou mãe. O Identidade está começando. Oi, boa noite para você que está aí acordado a essa hora, procurando de repente alguma coisa que te faça bem nesse final de dia, algo que possa te dar motivação para esses dias difíceis, né? Para alcançar sonhos, ser mais feliz, é aqui mesmo. Aqui você encontra tudo isso. Esse é o Identidade, um programa de conversas com pessoas especiais e que sempre tem lições muito importantes para a nossa vida. E olha, hoje o assunto é superação na carreira profissional. E a gente sabe que um dos maiores segredos para ter uma carreira de sucesso é saber administrar bem os recursos financeiros, né? Por isso que eu trouxe aqui hoje para você a revista Saldo Mais. Você já conhece essa revista? Essa aqui é a capa, ó, da revista que vai chegar na sua casa. Um dos temas, por exemplo, é Quem Poupa Tem. Aqui tem perguntas, inclusive, com respostas já baseadas na Bíblia. E no final tem a tarefa para você fazer e organizar as finanças com a bênção de Deus. Olha que legal, é muito prático. Então tem o que tem de mais atual aí no mercado financeiro, nesse assunto de finanças domésticas, de economia doméstica, mas também, além de ser um guia extremamente prático e não cheio de teoria, ele também é baseado na Bíblia, o que a Bíblia entende como sendo sagrado e santo os recursos financeiros. Então você pode pedir agora mesmo a sua. Se você quiser mandar uma mensagem pelo WhatsApp, é 12 98244 0077. 12 98244 0077. Manda essa mensagem aí a qualquer momento. Ou você pode ligar no horário comercial para 0 Operadora 12 2127 3121. 0 Operadora 12 2127 3121. Os atendentes da Escola Bíblica vão fazer o seu cadastro, vão enviar para você gratuitamente. Por trás de tudo isso, claro, tem os Anjos da Esperança, que contribuem para que esse material chegue até você sem que você pague nada mais por isso. Tá bom? Peça agora mesmo Saldo Mais. Hoje eu vou conversar com a Rafaela Cardoso, uma jovem empresária que teve uma grande superação na carreira. E hoje ela vive os melhores dias da vida dela, mas nem sempre foi assim. Rafaela começou a trabalhar pela primeira vez como ajudante na barraca de Feira dos Pais. Ali foi crescendo e se desenvolvendo para enfrentar outros desafios. Após alguns anos, Rafaela conseguiu entrar numa faculdade, sendo a primeira da família a realizar esse progresso. Ela sofreu preconceitos nos estágios e empregos, mas não desistiu de vencer. Hoje ela vem ao Identidade contar como conseguiu superar tantas barreiras e ser uma profissional diferenciada, que chegou a ser sócia de uma grande empresa multinacional. Eu volto em 30 segundos com a Rafaela, aqui no Identidade. Já de volta aqui o Identidade, a gente está aqui com a Rafaela. Oi, Rafaela, boa noite, tudo bem? Oi, Wagner, boa noite, tudo bem? Então tá joia. Rafaela, olha, você é uma mulher que tem ascendido na sua carreira profissional, tem crescido. Hoje você é sócia de uma empresa internacional de recrutamento de executivos, mas para chegar até aqui existiram muitos desafios, né? Você vem de uma família humilde, com 16 anos você ia à feira para trabalhar junto com a sua família. Naquela época, quais eram os teus sonhos, os teus anseios ali trabalhando na feira? Você achava que aquela seria a sua vida, gostava de estar ali, ou você sonhava com alguma coisa diferente já naquela época? Legal. Poxa, quando perguntavam o que a Rafa queria ser quando crescer, eu respondia tudo. Mas eram empregos que eu tinha contato, então eu queria ser cabeleireira, eu queria ser manicure, depois eu queria ser médica, depois eu queria ser tudo, né? Mas uma coisa que os meus pais falaram, e aí viver na realidade, né, do feirante, que é você acordar super cedo para poder montar a barraca de banana, 4h, 4h30 da manhã. Eu lembro muito que meus pais falavam,
filha, eu não quero isso para você. Dá dinheiro, a gente consegue ter ali a nossa vida, né, no dia a dia e tudo mais. Uma família humilde, né, mas nunca me faltou nada. Mas ele falou assim, eu quero você no mundo corporativo, eu quero você falando com o executivo. Eu, papai, o que é executivo? O que você está falando? Então, o teu pai foi esse grande impulsionador, esse grande motivador da tua carreira. Sim, meu pai e minha mãe, porque até hoje, né, meu pai continua sendo feirante. Eu sou muito orgulhosa disso, porque tudo que eu sou hoje é por conta dessa minha raiz. Eu respeito muito, muito, muito a minha origem, sabe? É humilde, mas me deu tanto jogo de cintura que eu vejo que é o que eu uso hoje no mundo corporativo. E eu só tô onde eu tô hoje por conta desses aprendizados. Então, meu pai e minha mãe, com certeza. São grandes comunicadores, né, os vendedores de feira. Então, realmente, eu acho que... Tanto que a gente tem grandes comunicadores na televisão, no rádio, que vieram dessa venda, né? Camelô, feirante e tudo mais. Então, realmente é uma grande escola. Assim, com certeza, porque o que a feira ensina? Você lidar com pessoas, vários tipos de pessoas. Então, você tem a pessoa mais séria ali, que quer o melhor produto, quer a pessoa que quer pechinchar. Então, eu vou falar um pouco fazendo cross com o que eu faço hoje, o skill de negociação. Eu preciso falar sobre como negociar. É a pechincha que a gente aprende na feira, né? Expor o produto, como que a gente vai fazer, porque não é porque é feira que você vai deixar de qualquer jeito. Então, meu pai ensinava, filha, tem que fazer tudo da melhor forma possível dentro do tempo que a gente tem. Entender o que a pessoa precisa. Então, poxa, às vezes o que está exposto na banca, minha família é bananeira, né? Família é venda de bananas mesmo. Então, eu não quero maduro, eu quero mais verde, então vou lá na caixa, pego. Tem a ver com o que eu faço hoje na consultoria, né? O cliente às vezes quer um determinado perfil que eu tenho que fazer uma análise, mas não é o que o mercado tem. Então, eu vou apresentar opções para ele tomar uma decisão. Então, foi uma grandiosa escola, além de me permitir realmente me sentir mais segura, sabe? Eu nunca fiquei com medo porque eu vim de uma origem humilde que eu não poderia lidar no mundo corporativo. Claro. Porque você tem que ser resiliente e ir para cima, que é o que você aprende lá. Então, é um pouco disso. O tempo passou e você saiu da feira e foi trabalhar em São Paulo como garçonete. Você precisava, inclusive, ajudar nas contas da casa. Seus pais tinham se separado. Como é que foi esse momento? Um momento em que a família, né, passa por uma situação complexa, você também tendo que contribuir financeiramente, num desafio novo, sai ali do interior e vai para uma grande cidade. Como é que foi esse momento na tua vida? Foi super intenso, assim, porque aí entra um quadro que a minha mãe, ela teve depressão, né? Meus pais separaram, minha mãe caiu em depressão, não saía do quarto. E aí eu tenho uma irmã na época ela tinha 4 anos, né? E assim, do nada eu me vi com a responsabilidade de ter que ajudar nas contas de casa, querendo ou não a contribuição dos meus pais, né? Esse momento foi o momento da minha vida que eu passei realmente mais necessidade. Então, eu não tinha falta de nada. Não era uma casa rica, mas eu não tinha falta de nada. E aí, uma escassez, assim, de como que a gente vai fazer para poder pagar a conta do telefone ou a conta de luz. O que a gente prioriza? Não, obviamente, vamos deixar a luz e a água. Então, foi um período muito difícil que eu tive que falar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso deixar a minha mãe desse jeito, eu tenho que olhar pela minha irmã e eu preciso trabalhar. Então, foi um momento muito intenso. E fora estar em São Paulo, né? Porque quando você está no interior, você conhece todo mundo, as pessoas te ajudam, tem uma comunidade mesmo muito mais próxima. Aqui em São Paulo, eu aprendi que as pessoas são mais individualistas, né? Claro, hoje já não, porque eu já criei as minhas raízes, mas assim, foi muito intenso. Para uma menina também, né, fazer isso. Então, foi um momento mais difícil, mas eu falei, eu preciso tomar rédeas da minha vida para fazer com que a coisa aconteça. Eu não vou permitir que a gente passe necessidade porque minha mãe não está bem. Pelo contrário, eu preciso apoiar minha mãe nessa hora, como ela fez comigo até aqui, né? Porque depressão é uma condição, uma doença, né? Então, eu fui atrás nesse sentido. Uhum. Depois disso, você, né, falando aí do teu crescimento profissional, você começou a trabalhar um pouco mais na sua área, não foi isso?
Você começou já a conseguir ir desenvolvendo um trabalho, mas também passou por uma série de dificuldades, uma série de preconceitos. Me conta um pouco desse momento, Rafaela. Eu comecei a fazer a faculdade, né? Eu fiz Relações Internacionais. Uhum. E aí você pode ir para um caminho de ser diplomata ou ir para a área corporativa, que eu não sabia o que era, não tinha referências, né? Por conta da minha família e tudo mais. E aí falaram assim, tem gente de comércio exterior, né? Empresas de comércio exterior que aceitam muitos internacionalistas, não tinha formado ainda. Falei, vou tentar. Eu lembro que nessa empresa eu tinha uma gestora que ela era muito bem, eu era muito ativa para ela e eu achava ela muito acomodada, né? Aí entrava em conflito. E aí eu falava assim, não, gente, tô aqui sem fazer nada, eu não aceito não fazer, ou fazer só aquilo, né? E aí eu comecei a revisar a missão, visão, valores da empresa, olhava como que as empresas faziam isso no mercado, montei slide, apresentei e mandei para ela e para o presidente da empresa. E aí eu achei que eu estava assim, estou fazendo alguma coisa útil, aqui não tem estruturado e tudo mais, não sabia nem que isso era RH, para você ter noção, porque eu estava em relações internacionais, era uma outra área. E aí o CEO fez um e-mail me elogiando que esse tipo de comportamento que ele espera, que ele estava muito feliz, que ele sempre falou que precisava de olhar para isso. E aí eu tive a gestora na época falou que eu estava indo muito além, ela realmente foi preconceituosa, falou algumas coisas assim, o que você pensa que você é, de onde você veio, que você quer entrar na empresa desse jeito, fazendo isso. E aí ela me demitiu. Então, assim, isso acabou comigo. Eu chorava tanto, porque eu falei assim, não é possível. É claro, hoje eu tenho super consciência, né? Hierarquia, de novo, zero referências do mundo corporativo. Zero. Aí eu falei, tá, então... Mas exatamente isso me deixou super insegura. Então, eu consegui um estágio na área de RH, de recrutamento e seleção, pela comodidade de ser 2 ruas para frente de onde eu estudava. Eu falei, isso vai facilitar a minha vida. E eu nem sabia o que fazia em recrutamento e seleção, não sabia nada de RH. De novo, eu vim de uma formação de negócios, né? E falei, caramba, peraí, tem isso, existe isso, recrutar pessoas, falar com pessoas. Eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar. Eu saí de contratar analistas e hoje a consultoria que eu atendo, que é a Odgers, ela trabalha com o nível executivo. Então, hoje eu falo com diretores, presidentes de empresa, vice-presidências. Então, eu fui para um outro lugar onde eu fui muito privilegiada, porque eu falo com muita gente boa e competente. E aí eu fui aprendendo muito com isso, né? Eu falei assim, eu estou tendo o privilégio de conhecer pessoas tão boas. Com certeza eu posso pegar um pouquinho disso aqui para mim. E fui absorvendo. E isso também foi me ajudando a crescer na carreira. Me faz feliz, eu amo o que eu faço, né? Eu não me vejo fazendo outra coisa. Agora, você teve que remar contra uma maré, né? Por mais que não fosse verdade o que aquela tua antiga chefe te disse, que porque você tinha uma origem humilde, o que você estava pensando da vida, quem você pensava que você era e tudo mais. Isso não é verdade, mas é um preconceito presente na cabeça de muitas pessoas. Né? Você não chegou lá tendo uma indicação, tendo alguém que estava ali, né, firmando o seu nome e tudo mais. Como você conseguiu ter essa força e essa resiliência para conseguir fazer a tua carreira acontecer? Olha, a resiliência vem da minha origem, com certeza, de vida, né? Me ensinou que, diferente do que... Assim, eu sou de uma geração, eu sou nova, né? Eu tenho 30 anos e fala que é a geração do fast food, tudo é rápido, né? Eu aprendi que não, eu aprendi que a vida tem um processo e também tem a oportunidade. Então, o que eu fiz foi, de novo, com muitas entrevistas que eu fui tendo, eu percebi que era um processo, que você tem que estar pronto, que você tem que estudar, que você tem que ler. E aí tem uma parte da minha geração que é ser curiosa e questionadora. Então eu questionava muito os meus gestores na época, né? Que agora não tem mais, né? Mas na minha época, o que falta então para o próximo passo, né? E aí uma coisa, eu acho que o grande divisor de águas foi me espelhar. Então eu tive uma gestora dentro da estrutura que ela era ela é muito boa, só que ela era muito criteriosa. Então eu falei assim, ela é uma mulher de sucesso, uma mulher também que me inspirou. E eu falei, eu vou grudar nela e eu vou aprender tudo o que ela tem. Né? Ela é de outra geração. Falei assim, vou absorver tudo que ela tem. Aprendi bastante coisa.
E outra coisa que eu acho que é importante é fazer análises e ter essa liderança, que é o que eu aprendi também desde o começo da minha vida, né? Tomar as rédeas da vida, não deixar a vida Aham. levar. Então, eu falei assim, que acho que isso foi o divisor de águas. Eu percebi que na estrutura tinham, assim como qualquer empresa, tinham várias falhas, né? Então, putz, mas reclamava disso, daquilo. E eu falei, por que, em vez de reclamar, por que eu não vou fazer alguma coisa com o que precisa ser feito, sabe? E aí, com isso, eu entendi, eu levantei as demandas, fiz um diagnóstico mesmo do que faltava, fiz uma conversa com Londres para entender como que é a nossa estrutura em Londres, fiz um match, né, organizei e falei, aí eu conversei com os meus gestores na época, falei assim, olha, de acordo com as demandas, a gente tem esses problemas, de acordo com o que a gente tem em Londres, essas são as soluções e eu me vejo como líder, então esse é o lugar que eu acho que eu devo ocupar. Eles assim olharam e falaram, concordo. E aí eu tive minha primeira promoção como liderança. Ou seja, Aí eu falei, ninguém te promoveu, você mesma é que falou, ô pessoal, sou eu aqui que posso ter uma solução para esse lance. Deixa eu parar aqui a conversa um minutinho, Rafaela, eu preciso fazer uma paradinha para o intervalo. Na volta, a gente conta como é que foi esse começo e essa tua primeira oportunidade de liderança cavada por você mesma. Então, intervalo rápido, a gente volta já. De volta aqui o Identidade, de volta aqui com a Rafaela. Rafaela, então me conta lá, você na reunião, né, falou, então esses aqui são os nossos problemas, eu ouvi aqui a nossa sede que as coisas estão acontecendo de um jeito tranquilo, essa é a solução, e eu me vejo liderando esse processo de mudança. E a reação deles foi, é isso mesmo, vamos te dar essa oportunidade. exatamente. Eu sempre acreditei que quando as pessoas não vão atrás, pode ter uma vontade de não fazer, mas eu entendi que a liderança ali era porque eles não tinham contato. Então é aquela história, eu tenho um lado que reclama, mas eu não estou falando. Então como é que eles vão saber para poder ter uma alteração nisso? Então faltava essa figura, né, de líder. Falei, então vou assumir. Então, obviamente, eu só não assumi, né, eu fui lá, expliquei. Então, pautado em fatos, em dados, em porquês, em estrutura, então funciona assim em Londres, eu busquei isso. E o meu papel de lá para cá, porque eu pedi também as descrições de cargo e tudo mais, foi olhar sobre uma perspectiva de tecnologia. Então, onde que eu consigo aportar a tecnologia na operação para ser uma operação mais rápida, mais assertiva, com foco no resultado, com foco no cliente. E aí eu fui ganhando espaço, porque eu conseguia, eu acho que assim, é um pouco sobre isso. Com pequenas conquistas, eu tinha resultados muito maiores que trazem mais qualidade, mais assertividade e elogios do cliente. E eu fui conquistando esse espaço e aí hoje, né, é o que eu faço, eu sou sócia, né, de um segmento específico que é a nova economia, contratando para fintechs, para as startups, mas eu também tenho um papel duplo, que é fazer a direção da equipe de operações da empresa, colocando, então, a tecnologia, a inovação, desenvolvendo pessoas, que é um pouco disso, que é um pouco da história da minha vida. Onde existiu a dor, eu não quero que o meu time passe por isso, né? Então, não precisa fazer a mesma coisa. Eles têm que trazer outros tipos de problemas e inovações para a gente ter um time cada vez maior, 10 vezes mais eficiente. Então, pegando os problemas que tinham e trazendo soluções, e o time me usar como catalisadora disso para poder buscar novas soluções. E isso tem dado um retorno muito positivo em termos de faturamento mesmo, né? Então, eu aprendi com as entrevistas que esse mundo é um mundo muito analítico, né? Então, é sobre fatos, sobre dados, sobre o quanto você consegue trazer de redução de custo, ao mesmo tempo o quanto que você consegue maximizar receita, né? Então, é o jogo ali. E aprendendo isso, eu comecei a ter um discurso melhor com os clientes que eu atendo, então tem a ver com atender o cliente e também com o meu time e olhar para o meu time desenvolvendo eles, né? Então, ter um time mais inteligente, mais estratégico, que foi diferente de quando eu comecei a jornada, né? Então, é um pouco disso. Agora, você, no meio de toda essa carreira administrativa, inclusive tendo conquistas muito grandes, como a gente estava falando aqui, nessa empresa onde você é sócia, você é uma das pessoas mais novas que já conseguiu atingir essa posição, por exemplo.
Por que você também tem vontade de fazer um trabalho como influencer? Sobra tempo nessa carreira aí como executiva de fazer um trabalho de influencer digital também? Eu realmente sou uma pessoa que acorda super cedo, vou para academia, e aí o que eu percebi, uma coisa super simples, eu só preciso falar o que eu estou fazendo, né? E isso inspira as pessoas a fazerem também. Eu fico vendo os perfis das pessoas que me seguem e eu percebo que tem uma conexão com esse público, né? Então, eu sou o quê? Eu sou uma executiva, eu sou uma empresária, sim, mas eu também sou mãe. Esse desejo de ser influencer começou quando eu sou mãe de 2 crianças, né? 2 bebês. Ouvindo que a mãe não pode fazer isso, a mulher não pode fazer isso, porque agora que você é mãe, não dá. E eu nunca acreditei nisso, eu sempre questionei. Falei assim, por que não pode? Porque estão falando para mim ou porque eu não consigo, que são coisas diferentes? E eu percebi que, poxa, eu já vou na academia, por que não falar sobre isso? Poxa, eu estou comendo, por que não falar sobre isso? Eu estou falando sobre como ser uma pessoa melhor, um executivo melhor, por que não falar sobre isso? Então, foi um desejo de realmente influenciar as pessoas a terem melhores hábitos, porque eu gosto disso, né? Minha linha é lifestyle, é para falar com mãe e tudo mais. Não existe limitadora. Você é quem constrói essa crença, né? Ou você que deve conhecer o seu limite. Então, tem pessoas que não se sentem confortáveis de expor, né? Eu já não me importo. Mas eu sei que com isso eu inspiro as pessoas e eu recebo muita mensagem. Comecei a ter hábitos saudáveis vendo você. Eu vi que é possível olhar para minha família, mas olhar para mim também. Porque tem muita mulher que é do lar mesmo, que me segue e fala, eu achava que eu só tinha que ficar cuidando da casa. Eu falei, não, vou ter um momento para mim, que eu vou sim na academia, eu vou sim pegar firme. Então é muito legal saber que você pode fazer isso sendo só você, né? Então é isso. O que você acha que toda a tua história e tudo que você teve que superar ao longo da tua história fala muito para que as pessoas consigam ter uma mudança de vida, né? Elas possam acreditar no sonho delas ou até começarem a sonhar. O que você diria para essas pessoas que de repente estão com um sonho interrompido, acham que não podem, porque nem todo mundo tem esse espírito de receber ali uma coisa ruim, uma negativa, como você recebeu várias na vida, e pegar isso e transformar em combustível. Às vezes a pessoa acredita na incapacidade que disseram que ela tem. Que dica você daria, que mensagem você deixaria, o que a tua história ensina de diferente? Invista em autoconhecimento. É uma história, isso tem a ver com RH, que é a área que eu atuo, e tem a ver com muita terapia também. Autoconhecimento significa se conhecer. Quando a gente cresce com percepções do que a gente aprende de pai, de mãe, de família, do ambiente que você está envolvido, de TV. Somos influenciados o tempo todo, impactados o tempo todo. A questão é que quando você é criança, você é muito mais impactado, né? Porque você não tem a formação, você não tem um senso crítico. Então, você recebe tudo como verdade. Mas aquilo não é você, aquilo é o que você recebeu. O autoconhecimento proporciona você entender até onde você pode ir, o que não é seu, então você vai tirar os excessos, né, para poder permitir e criar espaço para que você seja uma verdade, né, você seja a sua melhor versão, você seja uma verdade dentro da sua vida. Então, eu acho que é um pouco disso. Para chegar até aqui, eu precisei tirar muita coisa que veio do meu histórico também. Então, assim, eu sou grata à minha raiz, mas eu precisei tirar um pouco do que meu pai falava que funcionava, minha mãe falava que funcionava, meu avô falava que funcionava, e com isso criar espaço para falar, então tá, agora eu estou receptiva para entender o que o mercado, como ele funciona, né? E isso não é de jeito nenhum desrespeitar pai e mãe, é só criar espaço assim, poxa, então, como aquelas superstições, vou fazer uma brincadeira, aquelas superstições que a gente aprende quando criança, você cresce e fala, é verdade, se ficar o chinelo virado não vai acontecer nada com meu pai e com a minha mãe. É um pouco disso, né? Então, é tirar isso para criar espaço. Então, o autoconhecimento é a chave, investir em você. Muito bom, Rafaela. Eu espero que Deus continue abençoando a sua carreira, a sua família e a sua vida. Muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Obrigada pelo espaço, foi um prazer. Prazer foi nosso. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora. A gente se encontra amanhã às 11h30 da noite, hein? Tchau, tchau.